Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer um passeio que vai começar na Porta Maggiore e vai terminar no Largo Argentina. Vem comigo, vamos passear! Na nossa frente podemos ver a Porta Maggiore, é uma das portas da Muralha Aureliana de Roma. E por aqui passavam também várias estradas romanas antigas, como a Estrada Prenestina e a Labicana, que hoje se chama Via Casilina. Mas muito antes que a porta fosse construída, aqui passavam 8 dos 11 aquedutos romanos, como podemos ver na imagem. Hoje essa praça ela é bem central e passam vários meios de transporte que te levam até o centro histórico. E eu vou pegar o trenzinho número 3 que vai me deixar no Coliseu. Mas hoje o passeio vai começar, na verdade, no Teatro de Marcelo. Marcelo era filho de Otávia, que era irmã do imperador Augusto, e ele seria o herdeiro do trono e casaria com Júlia, a sua prima, que era filha do Augusto. Enfim, o casamento não deu certo porque ele faleceu muito cedo, e aqui nós podemos ver as ruínas desse teatro construído dedicado a Marcelo. Na nossa frente também podemos ver o templo de Apolo, ruínas que permanecem até hoje e é possível visitá-los externamente. E o templo de Apolo Sosiano foi construído por Caio Sósio no ano 34 a.C., em um lugar onde já surgia um templo dedicado a Apolo após o fim de uma pandemia. E o nosso passeio vai continuar. Agora nós vamos caminhar até chegar no pórtico de Otávia. Otávia, que era irmã do imperador Augusto, o mesmo que tinha construído o Teatro de Marcelo. Então, vamos continuar o nosso passeio. Nós vamos caminhar por essa estrada e observar que nas paredes desses prédios antigos estão englobadas colunas romanas. E olhe a quantidade de colunas romanas que foram englobadas dentro das construções. Isso era muito característico no período medieval até mais ou menos 1800. E caminhando por Roma, não deixe de olhar para o alto e observar esses detalhes. Tem várias casas que dedicam um espaço, um altar, a vários santos. Chegamos agora aqui no pórtico de Otávia, que foi construído em torno do ano 27 e 23 a.C., sempre pelo imperador Augusto, para sua irmã Otávia. Ele foi construído em um lugar onde já existia um pórtico construído por Metelo, e antes disso, toda a região era onde estava o Círculo Flamínio. E hoje se chama Gueto Hebraico, toda essa região, onde está também a Sinagoga Hebraica. No pórtico de Otávia existiam duas grandes bibliotecas, uma dedicada aos livros e manuscritos em latim e uma dedicada aos livros e manuscritos escritos em grego. Bom, da estrutura original resta muito pouco, somente as colunas, porque o que a gente vê hoje são restauros de épocas sucessivas, da época de Severo, e hoje se encontra uma igreja nesse lugar. E desse lado podemos observar vários blocos de tufo, uma antiga pedra vulcânica, colunas e lá no fundo o Teatro de Marcelo. E aqui nessa foto a gente pode ver como era o pórtico de Otávia com as duas bibliotecas e do lado direito o Teatro de Marcelo. E no 8º século essa estrutura foi transformada em igreja, que se chama Sant'Angelo in Pescheria. Isso porque nas proximidades
desse lugar, no 8º século, existia um mercado de peixe. E hoje nessa igreja estão conservadas as relíquias da Santa Sinforosa, do seu marido e dos seus 7 filhos que sofreram um martírio no ano 138 d.C., durante as perseguições do imperador Adriano. E hoje o pórtico de Otávia é considerada a porta de entrada para o gueto hebraico, que foi instituído pelo Papa Paulo IV Carafa em 1555, onde ele obrigou os judeus a viverem especificamente nesta zona de Roma. Hoje podemos ver ali a Sinagoga Maior e toda a região cheia de restaurantes com especialidades romanas e judias. E sobre a história do gueto hebraico, a gente vai dedicar um passeio em Trastevere, onde a gente vai falar mais especificamente sobre esse tema. E nessa região tem vários restaurantes e você pode experimentar um prato tradicional que se chama carciofo alla giudia, muito bom e muito apreciado pelos turistas na cidade. E aqui onde estamos caminhando, no 2º século a.C., já surgia o circo flamíneo, menor do que o circo máximo, mas era um circo dedicado aos jogos apolinares, dedicado ao deus Apolo. Bom, e a gente vai continuar o nosso passeio saindo do gueto hebraico e continuar até a Piazza Argentina, mas claro, sem deixar de lado o olhar observador e vendo todos os detalhes que encontramos pelo caminho. E chegamos na área sagrada de Torre Argentina. Essa torre não é a Torre Argentina, é a Torre del Papito. A Torre Argentina não existe mais e estava localizada em um outro lugar. Mas essa região, por volta de 1930, foi escavada e foram encontrados 4 templos antigos. Vamos conhecê-los. E aqui podemos observar a ruína de 4 antigos templos. O primeiro lá no fundo, à direita, é o templo dedicado à deusa Juturna. É um templo do 3º século a.C., onde foi construída a igreja de San Nicola dei Cesarini sucessivamente. O segundo templo, esse circular, é dedicado à deusa Fortuna, do ano 101 a.C., Esse terceiro templo é dedicado à deusa Ferônia, que é do 3º ou 4º século a.C., e lá no fundo nós temos o último templo, o templo D, que é dedicado a Laurum Permarino, provavelmente do 2º século a.C.
À nossa frente, a gente pode ver a Cripta Balbi, que é o Museu Nacional Romano, onde iniciaram as primeiras escavações arqueológicas urbanas, e seguindo essa estrada, nós vamos chegar até a Piazza Venezia. Bom, e seguindo a Via delle Botteghe Scure, do nosso lado esquerdo podemos observar essas ruínas que fazem parte do Porticus Minutia Frumentaria. Era onde o grão era armazenado e distribuído à população no primeiro e segundo século a.C. E o nosso passeio está chegando ao fim. Chegamos aqui na Piazza Venezia, onde nós podemos ver o monumento vitoriano dedicado a Vittorio Emanuele II após a unificação da Itália. E muito obrigada por ter assistido o vídeo e a gente se vê no próximo passeio em Roma.